Sim, sim. Igual, a gente cortamos aqui porque o vídeo acabou, tá, gente? Retomamos aqui, nós lemos Êxodo 37, do 7 até o 10. Essa nós até o 10, tá? E a Rose, ela pontuou o versículo 1, que fala sobre, fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. Tá? Olha para cá. Vou falar rapidinho isso aqui, rápido para cá, é de Deus, para cá. A madeira de cetim, eu preciso contar isso aqui. Na sua está cetim também? Ou acácia? Cetim. Na sua? Uau, acácia. Ó, cetim é igual acácia. Igual acácia. Mesma madeira. Só que isso aqui é bom a gente pontuar. Eu vou botar assim a grosso modo. É a pior madeira que tem em Israel. É a madeira que nenhum carpinteiro, nenhuma pessoa que, não pode botar no contexto de carpinteiro lá no Oriente Médio, porque o carpinteiro no Oriente Médio mexe com madeira, mexe com construção civil. Mas, trazendo para o nosso contexto aqui, ninguém trabalhava com acácia. Aí Deus chama uma pessoa, Bezalel, de 12 a 13 anos, segundo a tradição judaica, para trabalhar uma madeira que nenhum homem quer trabalhar, que é a acácia, que é o cetim. Por quê? A acácia, ou cetim, é a madeira toda torta. Tinha muito nó e espinho. Ao manusear a acácia, provavelmente você vai se deparar com os nó dela, com as curvaturas dela, com os espinhos, mas representa a natureza humana. A acácia e o cetim representa a natureza humana, representa o homem, a mulher. Porque se você olhar para as pessoas que estão na igreja hoje, você não vê os espinhos. Alguns até entram, você se dá uma cortadinha dali de lá. Você não vê os nó. Você não vê as curvas. Aquela pessoa toda errada. Você não vê mais. Por quê? Porque a graça, que é o ouro, que está na arca, cobriu todo o defeito. Você consegue olhar? Tu ia pro forrozinho? Não, você ia, Cruzeiro. Rose. Gostava do forrozinho? Quem olha para a Rose, tu olha para a Rose. Imagina a Rose no forró, vida. Só que ela ia. Né? Por quê? Porque você como eu, como nós, somos uma caixa. Porque coberto pela graça que é o ouro. Quem olha não vê. Mas sabe que por baixo daquele ouro tem uma caixa. Uma madeira, não é para ofender ninguém, uma madeira ruim. Eu às vezes falo para o povo, cara, o que Deus viu em mim, cara? Cara, tanta pessoa que Deus podia usar para Deus, o que esse Deus viu em mim? Sabe? Mas, ou seja, nós estamos debaixo de uma promessa que não foi nós que pedimos. Foi Ele que fez. Nós estamos debaixo de uma escolha que não foi você que se antecipou, foi Ele que quis. E quem te olha hoje não vê os teus nós, as tuas curvaturas, as tuas torturas, os teus espinhos. Por quê? Porque a graça, que é o ouro, cobriu. E isso é o poder do Evangelho. Ninguém queria trabalhar. Ninguém queria fazer. Aí Deus, deixa que eu faço. Ah, não, mas ninguém muda a Rose. Não, deixa que eu mudo. Ninguém transforma a Rose, deixa que eu transformo. Oh, glória. Deixa eu alcançar ela com o meu poder, com a minha graça. E olha você aqui. Oh, glória. Então, a acácia ou o cetim representa
Isso que eu acho lindo. Fumava, Rose. Isso é o poder da graça. Tá? Conseguimos ter a postura. Só uma dentro aqui. Só uma dentro. Os querubins, eles estão virados para dentro da arca. Tá? Aqui está falando da arca, dentro da arca. Na arca, dentro da arca, ao remover a tampa propiciatória com os querubins em cima, você vai encontrar na arca alguns objetos, alguns utensílios, que um é a arca de Arão que floresceu. Quer que eu escreva ou não? Alguns utensílios, ó. Vou botar aqui, ó. Observação. Primeiro, um vaso de prata que simboliza fruto do Espírito. Peraí, ó. Me perdoa, tá? Se você botou o S, tira. Tá? Obrigado, Espírito Santo. É fruto do Espírito. Nunca no plural. Tá? 2. Dons aqui você pode colocar no plural mesmo, que é dons mesmo, tá? 3. Opa, calma aí. Só a questão aqui, tá? Floresceu e deu frutos.
que é muito importante também. Deixa eu só destacar aqui. Podemos? Destacar aqui dos utensílios que estavam dentro da arca, tá? Da Arca da Aliança. Vaso de prata, que representa fruto do Espírito. Sempre que for falar de fruto do Espírito, nunca se coloca no plural, sempre no singular. Como está lá em Gálatas 5, tá? Que fala sobre o fruto do Espírito, sempre no singular. Tá? 2 aqui é o vaso de ouro, que simboliza dons do Espírito, tá? Que aí pode ser colocado no plural, tá? Que são os 9 dons ali de manifestação, que é dom de língua, interpretação de língua, profecia, cura, milagre, discernimento de espírito, ciência, sabedoria, enfim. 3 aqui, que é a vara de Arão que floresceu. Eu coloquei isso aqui, porque eu precisava colocar isso aqui. Tá? Floresceu e deu frutos. Tá? Esse cenário aqui é quando o povo está questionando o ministério de Arão. Na visão do povo é que era uma panelinha, porque era Moisés e Arão, isso é uma panelinha. Lembrando que quem chamou Arão foi Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés atrás do deserto, quando Moisés estava apacentando o rebanho de Reuel, que aparece na sua Bíblia como título, que é Jetro. Jetro não é nome, Jetro é título. É um título de sacerdote de Midian. O nome do sogro de Moisés, que tem o título como Jetro, é Reuel. Significa amigo de Deus. Tá? Moisés leva o rebanho atrás do deserto para poder apacentar o rebanho, dar comida para o rebanho. E diz a Bíblia que Deus se apresenta para Moisés por meio de um anjo que falava dentro da sarça. E Deus chama Moisés coloca desculpa, quem sou eu? O povo vai acreditar em mim. Gente, nunca foi você, sempre foi Deus. Nunca foi Moisés, sempre foi Deus. Tá? Eu não sei falar, preciso falar isso aqui. Moisés disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado em língua. Alguém que já ouviu que Moisés era gago? Levanta a mão. Moisés nunca foi gago. Tá? Alguém precisa falar, né, gente? Moisés nunca foi gago. Ele era pesado em línguas. Por quê? Ele foi criado no Egito. A língua que ele falava era árabe, a língua egípcia, não o hebraico antigo. Tá? Essa expressão que eu sou pesado em língua, é que Moisés não dominava o hebraico. É isso. Aí Deus fica tranquilo. Eu vou chamar Arão, vai falar no teu lugar. Você não conhece o hebraico antigo? Arão conhece. Porque, gente, Moisés foi criado 40 anos aonde? No Egito, meu irmão. Ele fala árabe. Deus aparece para ele nunca vai falar o hebraico, porque 40 anos no Egito. É a mesma coisa Deus te mandar assim, deixa eu pegar uma parte bem difícil. Se eu falar para os Estados Unidos, você fala inglês. Se eu falar espanhol, você fala espanhol. Deixa eu te mandar para a Rússia. E você não fala russo. Aí fica tranquilo, eu tenho o teu irmão, que mora aqui na Rússia. Ele vai falar no teu lugar. É isso que aconteceu, tá? Então, pregadores, alunos, Moisés nunca foi gago. Ele era pesado mesmo, porque ele não dominava o idioma hebraico. Para Moisés ele falou, quem fez a boca, quem falou, né? Isso aí, Moisés, quem fez a boca? Quem fez a língua? Essa expressão ali na hebraica é quem criou os idiomas. Quem criou os idiomas? Deus está falando, fui eu. Lembra lá em Babel? Em Babel? Lembra lá atrás? Quem confundiu as línguas? Quem liberou os idiomas de Deus? Fui eu. Essa expressão Deus está usando ali. Tá? Eu acho isso aqui lindo. Tá? Porque Arão foi chamado por Deus para o lugar de Moisés. Agora o povo aqui, nesse contexto aqui, está colocando em dúvida o ministério de Arão. Aí Moisés faz o seguinte, cada um tem a sua vara, que é o cajado. Tapete do que é do quarto, tá, gente? Cada um tem o seu bastão, tem o seu cajado. De cabeça por cabeça, de líder por líder, vocês vão enterrar na porta da tenda de vocês. O cajado, a vara que florescer, é essa que Deus escolheu.
Aí chegou o dia, no outro dia. A vara da tribo de Rúben desenterrou, não deu nada. Simeão desenterrou, não deu nada. De Judá, que significa louvor, também deu nada. De Zebulon, de Naphtali, de Asser. Quando chegou na de Levi, que é a de Arão, tinha florescido. E ainda tinha dado frutos. Porque Deus sempre nos chama e nos surpreende. Aleluia. E eu libero em nome de Jesus que na nossa chamada, na nossa vocação, vai acontecer inúmeras surpresas para Deus mostrar que foi Ele que te chamou, foi Ele que te levantou para a sua boa obra. Com glória. Gente, é impossível você enterrar algo hoje, uma vara seca hoje, e ela florescer. Impossível. Mas o impossível, Deus faz. Aleluia. E eu quero crer. O que é impossível para você no momento, Deus está falando, eu vou fazer. Somente confie. A vara de amendoeira que floresceu, ela dá duas folhas. Uma folha branca, que é uma flor branca, e uma flor vermelha, meia abóbora. Essa branca, ao colocar na boca, ela é amarga como fel. A outra, vermelha, quase abóbora, ao colocar na boca, ela é doce como mel. São as duas chaves de uma chamada ministerial. Vai ter amargos, vai ter incompreensão, vai ter levante, vai ter contendas. Fica tranquilo, vai ter o doce também. Por glória. O ministério chamado nunca é feito somente de lado amargo, mas também de lado doce. O amargo faz com que a gente o quê? Valorize aquilo que é doce. Glória, isso aqui é muito forte, gente. Floresceu e deu frutos. Isso aqui representa confirmação do ministério ararônico. Milagre, pois floresceu. Uma vara seca, floresceu. E surpresa, pois Deus deu frutos. Eu quero crer que esse ano, que nós estamos já no terceiro mês, indo para o 4º mês, será meses de muitos frutos de Deus na sua vida, de muitas surpresas. Paulo, ao escrever a igreja de Filipe, ele vai dizer assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e de que pensamos. Gente, o que você pediu, Deus vai fazer infinitamente mais, porque Ele é poderoso. Além do que você pediu e do que você pensou. Eu não sei quem pega isso aqui para a gente poder voltar para o quadro aqui. Mas eu profetizo no nome do Senhor, no nome do Eterno, que aquilo que Deus vai fazer além possa chegar na nossa vida. Possa chegar no teu trabalho, na tua casa, na tua família. O que é além do que você pediu, possa chegar na sua vida e do que você pensou. Ou seja, Deus vai além do que você pediu e do que você pensou. A pergunta é, está preparado? Ó, glória. Então me ajuda. Pode descontar aí, diga para o seu colega, para o seu coleguinha aí, diga assim, ó, se prepare por além de Deus. Se prepare por além de Deus. Aleluia. O além de Deus virá e não tardará. O que ninguém consegue fazer, Deus irá fazer. Para a glória do seu poderoso nome. Oh, aleluia, eu creio. Gente, isso aqui dá uma mensagem tremenda. Tremenda. O que gostei. Mensagem tremenda aqui, ó. Tem um poderoso, tá? Outra aqui, as tábuas de pedra com os mandamentos. Tá? Eu não coloquei 10 não, tá? Porque são 613 mandamentos, preceitos, estatutos, leis, tá? São 613. Então, as tábuas de pedras que Moisés lavrou, que são 2, né? Elas estão ali contendo mandamentos, estão dentro da arca, que representa a lei. Tá, gente? Nenhum governo, nenhum reinado, nenhum poderio se conecta ou se firma sem lei. Tá? Para se firmar um reinado, um poderio, uma monarquia, para se estabelecer tudo isso, precisa se de lei. Tá? E representa também que o povo tem dono. Ou seja, o povo agora tem dono. Não é mais o Egito que aflige eles. Ou seja, agora o povo é meu. Oh, glória. E o quinto vaso aqui é o vaso com maná. Representa a provisão diária. Por quê? Quando fosse no domingo, o povo tinha que pegar uma porção. Na segunda, uma porção. Na terça, uma porção. Quarta, uma porção. Quinta, uma porção. Na sexta, eles tinham que pegar a porção dupla. Que pegaram na sexta e do sábado.
é onde se encaixa o Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. O pão de cada dia, tá? No original diz assim, ó, o pão do sábado, que eu não posso colher, me antecipa hoje. Ou seja, Deus libera o que era do sábado para você viver na sexta-feira. Aleluia. Amém. Ou seja, ele falou assim, ó, não se preocupa com o teu dia a dia, eu estou cuidando da provisão, eu sou o leboche, que é provisão, eu estou cuidando da provisão diária. E detalhe, se alguém pegasse o maná, não confiasse na provisão, que em hebraico é leboche, se o povo não confiasse na provisão e pegasse a mais, levasse para casa, colocasse no armário, estragava, ficava podre, dava bicho embolorado, dava bicho. E detalhe, que mistério, eu não poderia pegar algo a mais na segunda-feira, nem na terça. Eu tinha que pegar aquilo que eu posso comer na segunda. Porque eu tenho que ter fé, convicção, que eu nem cheguei na terça, mas minha provisão já está lá. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu nem cheguei na quarta, mas a minha provisão já vai estar lá. Ou seja, gente, isso aqui é tremendo. E aí na sexta-feira, eu tinha que colher antes das 18 horas da sexta-feira. Para sexta-feira e para o sábado. E detalhe, o que eu pegava mais na sexta, que era para o sábado, não estragava. A ordem dele. A obediência gera milagre. Então, o que eu não posso colher no sábado, nos antecipa na sexta. E o que eu não posso colher hoje para amanhã, me entrega amanhã, Senhor. Porque a provisão nunca vai faltar na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus, que maravilha. Ela poderia terminar agora. Glória ao teu nome, Jesus. Gente, outra coisa que e você não tem noção como Deus está falando comigo nessa aula. Você está ligado? Como Deus está falando com a gente nessa aula aqui. Tudo porque tu leu um versículo. Já tinha até cortado o vídeo, está nem gravando, você leu um versículo. Né? É o que eu falo. Às vezes que vocês falam, vai ser algo assim, jogado no ar, mas não é. É o Espírito que induz vocês. Bom, o Felipe já falou várias coisas que foi tremendo a nossa aula, que encaixou a Cleusi, mesma coisa. Então, quem direcionou a nossa aula é o Espírito Santo. E como Deus falou, eu não sei com você, mas comigo falou muito aqui, muito com a gente, né? Eu tentei que vai falar com você, falou com vocês também, e com o pessoal que está em casa também, que assistiu por vídeo. Tenho certeza. Prossigamos aqui? Obrigado, Jesus. Isso é tremendo, Senhor. Prossigamos na apostila? Mas já fica aqui uma aberta aqui, ó. Uma pregação aqui, ó. Tremendo. A gente olha que não é assim, gente. Tem irmão que está pregando direto aí, ó. O irmão está bradando forte. Ó, último parágrafo aqui. Os querubins, para alguns teólogos, ocupam o topo da hierarquia. Eu gostei que dessa pontuação aqui do escritor, que ele botou aqui para alguns teólogos, tá? Gente, para mim, eles não ocupam, para mim, tá, gente? Eles não ocupam o topo da hierarquia, tá? Pois alguns não consideram os serafins como anjos. Eu também não considero o topo da hierarquia para o serafim, tá? Se você perguntar, professor, mas tu não coloca os querubins no topo? Eu não, nem os serafins. Você pergunta, por quê? Eu coloco o mensageiro Gabriel, assim como Miguel, no topo. Miguel e Gabriel, eu coloco, tá? É claro que não desfazendo de hipótese alguma do quesito de serafins, do quesito, né, serafim dos serafins e querubim dos querubins. Não desfazendo, tá? Prossigamos aqui. Uma vez que a palavra hebraica para anjos é malach, quer dizer mensageiros. E da mesma forma, no grego, anjo é angelos, que significa mensageiro. E estas figuras aladas que aparecem na Bíblia, apenas em Isaías capítulo 6, onde exaltam a Deus, mas não comunicam mensageiros, não comunicam mensagens ao profeta. Tá? Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante que ele ressaltou aqui. Porque
o serafim tirou a brasa com tenaz no altar e traz na mão para tocar os lábios de Isaías. Mas ele só toca o lábio de Isaías, o pecado de Isaías é perdoado, ele é purificado, mas os serafins não falaram mensagem nenhuma. Não falaram nada, assim diz o Senhor, Deus não diz isso, não. Somente tocou a brasa na boca dele e foi. Né? Então aqui a gente consegue dar uma analisada, às vezes a gente pula alguns pontos, a gente acaba se perdendo nesses poucos pontos que nós perdemos e que tem muita relevância. Página 20. São Jerônimo e Santo Agostinho, tá? Esses personagens aqui, gente, são historiadores, são os pais nossos na fé da era patrística, tá? Que cooperaram muito na história do cristianismo, tá? Eles não são anjos, não, tá? São pessoas. Jerônimo mesmo é um historiador que eu tenho até livro deles em casa lá que eu gosto muito. Jerônimo, Eusébio, Flávio José, às vezes dá algumas vaciladas em alguns pontos, mas eu gosto dele também. Maipio, Heródoto, por aí vai. São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam seu nome como plenitude de sabedoria e ciência. São representados muitas vezes como crianças pequenas dotadas de asas. Eu posso desqualificar isso aqui que eu li? Não. Por quê? Porque eu não sei se eles tiveram uma visão, às vezes tiveram uma visão, né? Eu não posso desqualificar, né? Que eles falam, né? Que os querubins são crianças pequenas dotadas de asas, tá? Por que eu não posso desqualificar a visão deles, o pensamento deles, tá? Porque minha mãe, lavando a roupa da minha sobrinha, não viu um anjo, uma criança vir mexer na roupa? Então eu não posso desqualificar isso aqui, tá? Lembrando que, olha só, precisa ser pontuado. Toda experiência pessoal que você tiver com Deus nunca servirá de doutrina, tá? Vou botar de novo aqui. Toda visão que você tiver, todo relacionamento que você tiver com o sobrenatural, nunca vai servir de doutrina, tá? Por quê? Porque a doutrina é a palavra. Porque às vezes você teve uma experiência com um anjo e não é para ser doutrinado, é uma experiência sua pessoal, tá? Com o eterno, tá? Não como base doutrinária. Desculpa. Tudo que é doutrina está na Bíblia, tá? Tudo que é doutrina está na Bíblia, tá? Por exemplo, como é que eu posso dizer aqui? Você viu na sua direção um anjo na feição de mulher. A pergunta que é bem aberta para vocês aqui. O anjo pode vir na forma de mulher? Pode. Por que pode? Porque espíritos não tem sexo. Ele pode vir de forma de homem, de forma de mulher, de forma de criança, de velho e por aí vai. Tá? Detalhe. Por que não serve de doutrina? Aí eu pego e falo assim, ó, eu vi uma anja, não sei se essa expressão existe, tá? Mas para entender aqui. Eu vi uma anja e Deus me revelou que não existe anjo masculino, só feminina. Isso eu estou errando, tá? Uma experiência pessoal que eu tive com uma anja não quer dizer que todos os anjos são mulheres, tá bom? Deu para entender? Deu para pegar? Então, perfeito, tá? Chamados, não sei se a expressão italiana é porri, não sei se é pucci ou se é porri, que significa italiano meninos, tá? Mas eu acho que se soa mais ou menos assim. Existe algum italiano aqui entre nós? Não, né? Mas eu acho que é porri, porri. Vamos lá. Tem o poder de conhecer e contemplar a Deus. Vocês podem sublinhar, tá? Na sua apostila aí. Tá? Tem o poder de conhecer e contemplar a Deus. Por que isso aqui? Porque existem querubins que estão debaixo do trono de Deus. Então, ou seja, eles têm o poder de conhecer e de contemplar a face de Deus. A face do Todo-Poderoso. Tá? E lembrando aqui que ao contemplar a face de Deus, eles não tampam os seus olhos, que são muitos. Né? Já o serafim já cobre a sua face e os seus olhos. Tá? Então a gente vê aqui a divergência de um do outro. E seres receptivos ao mais alto dom da luz e da verdade. A beleza e a sabedoria divinas, em sua primeira manifestação, estão cheios do amor divino e o derramam sobre os níveis baixos deles.
Satanás é descrito como querubim ungido, sendo chamado antes pelo nome de Lúcifer, né? Ou Belial, ou até mesmo Misael, ou Ben-Hilel. Tá? Em outro estudo, falaremos apenas sobre Lúcifer. Tá? Só um adendo aqui, esse nome Lúcifer aqui, na maioria das Bíblias que nós temos nos dias odiernos, não aparece. Tá? Existe somente, se eu não me engano, somente 2 traduções, ou 3, que traz esse nome aqui, lá em Ezequiel 28, tá? Que é a Trinitariana Premium, ela traz essa informação, parecendo como Lúcifer, tá? Página 21, os arcanjos. A gente costuma separar os mensageiros dos arcanjos. Porém, muitos interpretam que sejam ambos da mesma categoria. Veremos a seguir algumas informações sobre o assunto. O nome de arcanjo vem do grego arcângelos, que significa anjo principal, né, ou chefe, ou líder. Tá? No caso tem prefixo que eu coloquei na aula passada, de arquê. Tá? O prefixo arquê significa líder, principal, chefe. Pela combinação de arco, né, que é arquê, o primeiro ou principal governante, e ângelos, que quer dizer mensageiro. Este título é mencionado na Nova Aliança por 2 vezes, e esta ordem pertence aos únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia: Miguel, Rafael e Gabriel. Gabriel pode ser que seja um mensageiro e não um arcanjo. Pode ser. Tá? Lembrando que, professor, tem um nome aí no meio de Miguel e Gabriel, que é o Rafael. Na nossa Bíblia não aparece esse nome. Porém, eu particularmente indico vocês até a lerem. Mas para não pegar como base, mas para ler. Eu gosto muito de ler. Os livros apócrifos. Macabeus, Eclesiástico, Acréscimo de Esther, Acréscimo de Daniel, Tobias, o livro de Enoque. Tá? Olha só, professor, você está mandando eu ler livro apócrifo? Tô. Gente, informação não ocupa espaço e não pesa. Tá? É claro que não é base de fé para mim. Por quê? Porque Tobias diz que alguém pescou e esse que pescou comeu o peixe. O anjo falou assim: não coma o peixe todo, guarde as entranhas, porque estavam indo numa casa e nessa casa tinha um espírito maligno. E as entranhas do peixe, ao ser queimado nessa casa, iria espantar os espíritos demoníacos. Para mim isso já é herético. Porque nenhuma fumaça, nenhuma entranha de peixe expulsa demônio. O que expulsa demônio é o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Tá? Mas, gente, olha só. A Bíblia diz, lá em Judas, sobre o livro de Enoque. Vou pegar você aqui. Quer ver? Vamos lá em Judas. Vamos lá em Judas. Ó, Judas, versículo 14. Versículo 14. Esses livros apócrifos, eles não entraram no cânon sagrado da igreja, eles não entraram no cânon sagrado por causa da ordem protestante, pois eles lá em Nicéia, porque eles viram, no concílio de Nicéia, porque eles viram que tinha muita heresia e entrava em contradição com a Bíblia, tá? Então a Bíblia são 66 livros, 1500 anos de história, de escrita,
40 personagens, 40 autores, em anos diferentes, em décadas diferentes, cenários diferentes, que escreveram sem cair em contradição. Então, esses livros aí, que são apócrifos, eles não entraram no cânon sagrado. Tá? Mas na Bíblia Católica tem. Tá? Esses livros. E no versículo 14 de Judas, diz que este profetizou também Enoque, o sétimo depois de Arão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Tá? Essa expressão aqui se encontra no Evangelho de Enoque. É um livro apócrifo? É. Só que Judas está fazendo menção dele. Tá? Então acontece. Não é base para a gente? Não. Por quê? Porque não estão aqui. Mas serve, né, de conhecimento, né, para poder agregar conhecimento. Vocês não vão se escandalizar. Eu tenho a Bíblia dos Mormons em casa, eu leio. Né, principalmente aquela parte que o anjo aparece, né? Enfim, não é esquisito, não. Vamos lá, mas eu leio para ter conhecimento. Tá? Inclusive, quando nós avançarmos mais um pouco, da metade para lá, a gente vai apresentar para vocês duas matérias que vocês vão escolher, né? Que é o Apocalipse, que é a escatologia, que é uma matéria muito ampla também, e seitas e heresias de religiões. Se vocês quiserem seitas e heresias, vocês vão conhecer a fundo o Espiritismo, a Testemunha de Jeová, o Adventismo do Sétimo Dia, os Mormons. Vocês vão conhecer a fundo todas essas religiões de conhecimento. Porque às vezes a gente ouve, mas não tem conhecimento. Tá? Voltamos para aqui. Então, esses nomes aqui, que apareceu aqui, Rafael, eles aparecem nos livros apócrifos. Rafael, Uriel, Salatiel, entre outros. Prossigamos aqui. Miguel é especificamente citado como o arcanjo, ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor. Em Tobias, capítulo 12, versículo 15. Tá na nossa Bíblia? Não. É um livro apócrifo. Apócrifo significa obscuro, oculto, escuro. Uma classe de seres mencionados também em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 4 na nossa Bíblia. Lembrando que, ao falar dos apócrifos, eu não estou discriminando nem apontando quem acredita. Tá? Eu tenho a minha base de fé, a minha conduta. E o meu manual com base de fé e de conduta de regra é a Bíblia. Tá? Cada um é livre para escolher, né, o caminho que vai seguir. Eu escolhi a Bíblia. Porque eu estou escrevendo um livro. Eu já caí em contradição comigo mesmo, escrevendo um livro. Imagina a Bíblia. 1500 anos, um século e meio. 40 autores. Nenhum perto do outro. Vários cenários diferentes, décadas diferentes. E nenhum caiu em contradição. Então, isso aqui é a minha base de fé, de regra e de conduta. Mas respeito quem assim siga, ou quem assim segue, para qualificar melhor a gramática. 1:4 de Apocalipse diz assim, olha, João, as 7 igrejas que estão na Ásia... Então, 4 mesmo? Uhum. Sim. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Não casou muito com a expressão que ele contou, não, muito bem. Prossigamos com a leitura. Página 22. Considerado canônico somente pela Igreja Ortodoxa da Etiópia, tá? Que é o livro de Enoque, ou o Evangelho de Enoque. Tá? Ele foi aceito, né, no cânone, né, da Igreja Ortodoxa da Etiópia. Fala de mais 4 arcanjos, que é Uriel,
Ituriel, Amitiel e Samuel, responsável pela vigilância universal durante o período dos Nefilim. Olha que tremendo. Os anjos caídos, os Nefilim, isso aqui é muito poderoso. Eu não posso descartar isso aqui falando que não é ou não é, por quê? Porque, gente, vou ser sincero com vocês. A Bíblia, olha só, isso aqui é o nosso manual de fé, base da nossa conduta. Tá? Só que João, no seu evangelho, vai citar 2 vezes. Ele vai dizer assim, olha, existem muitas coisas que Jesus fez que não estão neste livro. Porque se fosse assim, nenhum livro comportaria o tamanho dos seus feitos e dos seus milagres. E no outro texto ele diz que nem tudo está no livro. Tá? Acerca do que Jesus fez, do que Jesus operou. Tá? Por quê? Gente, se fosse nomenclaturar todos os milagres que Jesus fez, que Jesus realizara no exercício, no obrar do seu ministério terreno, enquanto estava em terra, a gente teria que pegar um livro e andar com ele com o carrinho de mão, tá? Porque são muitos. Por quê? Porque existe relatos bíblicos que dizem assim, ó, que saindo Jesus do barco, curou, viu seus enfermos, curou todos os enfermos da multidão e expulsou milhares e vários demônios. Imagina se eu botar um por um. Nome, especificar como foi, não caberia na palavra de Deus, tá? Só que, se não estão canonizados, tá? Se não estão canonizados aqui nos 66 livros da nossa era protestante, é porque alguma coisa tem de errado. Tá? Porque eu acredito piamente que, por mais que for escrita pelo homem, a inspiração não foi humana. A inspiração foi divina, por meio do seu Espírito Santo. Tá? Eu posso ler? Posso, mas não me serve como base de regra de fé e de conduta. Posso ler? Posso. Tá? Prossigamos aqui. Contudo, em outras fontes apócrifas, estes são, por vezes, chamados de querubins. A Igreja Ortodoxa faz de Uriel um arcanjo e o festeja com Rafael, Gabriel e Miguel, na festa de Miguel e outros poderes incorpóreos. Tá? A gente começa a ver já umas nuances, né, que vamos começar a fugir. Festa, dança, tá? Mas a gente não pode, enfim, né, porque a Bíblia fala, né, quando um pecador se converte, tá? Prossigamos aqui. Seu caráter de mensageiros ou intermediários é assinalada pelo seu papel de elo entre os principados e os anjos, interpretando, iluminando as ordens superiores para seus subordinados. Além de inspirar misticamente as mentes e corações humanos para executação de atos de acordo com a vontade divina. Isso aqui eu preciso ressaltar. E essa parte aqui final aqui, além de inspirar misticamente as mentes e os corações humanos para execução de atos de acordo com a vontade divina. Gente, esse ponto aqui foi ressaltado como atos de acordo com a vontade divina. Isso que você precisa ressaltar, tá? Porque existem também anjos caídos que vão fazer coisas, né, de forma de execução para que pessoas façam coisas que é contra a vontade de Deus. Onde é o maior campo de batalha humana? Vida. Na região celeste. Hã? Região celeste. Tá, a região celestial é fora, não, agora o corpo humano. Onde é a maior batalha que é travada? Onde? Na mente. Na mente? Hã? Onde é o campo de batalha no homem, na mulher? Não, onde é? O maior campo de batalha? Eita. Na alma, que é mente. Psique. Mente, alma, mente, psique. Rose? Você conseguiu responder? Pode responder, gente. É na mente, gente. É o maior campo de batalha. O Vídeo falou mente. Filipe já foi mais grego, né, mais profundo. Falou alma.
que vem de psique, que é a mente, sabe? O que acontece? Aqui mora o maior campo de batalha. Como pode aqui? A atuação, a execução do adversário vem, para quê? Para colocar coisa na nossa mente, para que você faça a coisa da vontade de Deus. E a pergunta essa aqui é uma pergunta difícil. Pastor, professor, eu ter essas coisas na mente e pensar é pecado? Eu vou falar assim, que sim, nem que não. Por quê? Porque se vir algo na tua mente e você não realizar, você não pecou. Tá? Porém, se você pensar na mente, nessa mente pensando, cobiçando mulher e homem dos outros, é pecado. Então fica naquela guerra, tá? De ter apontamentos na mente, de execução na mente, para que você faça, para que você vá contra a vontade de Deus e pegue. E quando você faz, ele fala, ó, ele abre um tribunal na região celeste, ó, falando pecou. E quem peca merece a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Aí, ó, pecou, merece morrer, ó lá. Joguei na mente, aí ela praticou. Joguei na mente, ele praticou. Só que Jesus olha, olha lá, está orando. Olha lá, ó, pediu perdão. Ó, glória. Filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então, a maior batalha, onde é o campo de maior batalha, no homem ou na mulher, é na mente. Tá? Por isso que é preciso ter o quê? O capacete da salvação. Não descartando a couraça, não descartando o escudo, não descartando a espada, nem os pés com a preparação do Evangelho. Oh, que aula magnífica! Vamos lá, prosseguimos aqui. Último parágrafo, na página 22. Atuam assim como arautos dos desígnios divinos, tanto para os anjos como para os homens. Como foi no caso de Gabriel, na anunciação a Maria, segundo alguns teólogos que interpretam. A cultura popular faz deles protetores dos bons relacionamentos, da sabedoria e dos estudos, e guerreiros contra as ações do diabo. Página 23. Olha só, uma coisa que eu tenho que contar com vocês aqui. Vou começar a grosso modo. Você. Ai, meu Deus. Você acredita que um anjo possa te auxiliar e te ajudar a fazer algo? E esse algo que ele está te auxiliando para fazer com que dê certo? Sim. Sim. Você, Filipão, você acredita, você crê nessa hipótese, que o anjo possa te auxiliar a fazer algo, que através do seu auxílio que ele está te dando, esse algo possa dar certo? Pergunta é boa. Minha pergunta é boa, né? Até mesmo porque Deus envia um anjo para dar força a Jesus naquele momento no Getsemane. Ficou confortável, perfeito. Então, creio que também possa ser assim conosco. Você, Cezé. Você, Rui. Sim, tá? Sim. Filipe foi super profundo ali, quando Jesus estava ali no Getsemane, e o anjo desceu para o confortar, e o anjo estava ali e o confortava. E também quando ele foi tentado pelo diabo. Tá? Ele foi tentado pelo diabo 40 dias. Mateus oculta esses 40 dias de tentação. Ele só diz que foi tentado pelo diabo, senão 40 dias. Só que Marcos e Lucas diz que foram 40 dias todos os dias. E Jesus venceu o diabo usando o quê? A palavra. Sabe qual livro que Jesus usou para vencer o diabo? Deuteronômio. E depois ele usou Salmos. Usou Deuteronômio, depois usou Salmos. Se com 2 livros ele venceu o diabo, imagina você com 64 e mais os 2 que ele venceu o diabo. 66 livros. Glória. Olha só, como tem anjos que vão fazer com que a gente faça a coisa, nos auxilie para dar certo, também existem anjos caídos que vão fazer com que dê errado. Aí você tem que ter a percepção
peraí, isso aqui não é normal. Sabe? E quando eu vejo que não é normal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Sabe? Por quê? Porque às vezes você está para fazer aquilo ali, não consegui, deu errado. Aí tenta de novo. Pai, está dando tudo certo, está dando errado. Peraí. Eu vou orar. Tá? Então, você vai conhecer o mundo espiritual e ter sensibilidade para saber o que é natural e o que é sobrenatural. Tá? Nem tudo é dedo. Não. Nem tudo é gritaria. Não. As coisas às vezes é joelho no chão, oração. Amém? Página 23 aqui para nós terminarmos nossa aula de hoje. Os mensageiros, tá? A última categoria de anjos são os mensageiros, tá? Que no grego é upereta. Esta categoria, muitas pessoas não consideram como categoria. Dizem que os arcanjos são a mesma coisa. Eu costumo separar. Essa aqui eu estou dizendo que eu costumo separar. Esta categoria de anjos, que são os mensageiros, eles são responsáveis por levar as mensagens de Deus para o povo. Existem vários exemplos de mensageiros na Bíblia. Desde a Antiga Aliança até a Nova. Tá? Antiga Aliança, Antigo Testamento, Nova Aliança, Novo Testamento. Por exemplo, um anjo apareceu a Abraão para anunciar o nascimento de seu filho. 2. Um anjo apareceu para a mãe de Sansão anunciando um filho. 3. Um anjo apareceu para a mãe de João Batista, Isabel. Um anjo apareceu para a mãe de Jesus, no 4 aqui, um anjo apareceu para a mãe de Jesus, Maria, anunciando o Messias. Um anjo, no 5 aqui, um anjo trouxe a mensagem do céu para Daniel. Tá? Então a gente consegue ver em vários acontecimentos na Bíblia, vários acontecimentos importantíssimos para a nossa história, a aparição de anjos. Tá? Eu vou ler mais essa página aqui. Vai parar na página 25. Tá? Os mensageiros. Esses são alguns exemplos de anjos mensageiros. Por este motivo eu acredito que haja esta categoria sim. O anjo Gabriel se encaixa nesta categoria, pelo menos na minha lista de pensamento, tá? Pensamento do escritor, conforme Daniel 9, 21. Vamos ler já, tá? Estando eu, olha, está até aqui, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel. Detalhe, como é que Daniel sabia que aquele anjo era Gabriel? Relacionamento. Intimidade com Deus. Né? Então acontece. Existem coisas que não foram colocadas aqui na Bíblia que Daniel experimentou. Tá? Porque ele sabia que o homem que apareceu para ele era o anjo Gabriel. Que eu tinha visto na minha visão ao princípio. Ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. A hora 9, às 15 horas. A seguir, na nossa próxima aula, vamos estar na página 25, veremos mais sobre os mitos e verdades sobre os anjos. Tá? Falamos aqui na página 25 que mitos e verdades sobre os anjos. Na próxima aula, a gente termina essa apostila, já começa a estudar. Você que está faltando colocar seu caderno em ordem, aluno e aluna, você que faz por vídeo, tá? Coloca a matéria em dia, tá? Porque na nossa próxima aula terminaremos a apostila e passaremos a prova, tá bom? A nossa avaliação, tá? Que Deus te abençoe, na mesma proporção que Ele nos alcançou com a sua palavra aqui nesta noite, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até breve.